Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 100 da segundona Conect TV. E hoje temos connosco o Mister Álvaro Rio, técnico da Juventude Desportiva Monchiquense, para conversar sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Emílio, obrigado eu pelo convite e é um prazer estar a falar consigo e poder falar do meu Monchiquense, como é óbvio. Muito bem, Mister. Mister, o Mister deu a sua contribuição para o regresso do futebol sénior do Monchiquense. Conte-nos como é que tudo se processou e também um pouco do seu histórico como técnico, planos e ambições que o técnico Álvaro Rio tem. Muito bem. De facto é uma surpresa para mim estar nesta posição agora, porque estou muito verdinho nesta parte de técnico. Comecei aqui com uma pequena aventura em Monchique com os meus amigos da direção e o meu histórico como técnico, de facto, não sei se pode significar histórico, porque só tenho 2 anos de estar nestas lides de treinar. Mas tive alguma experiência como jogador aqui nas divisões distritais do Algarve, e foi através daí que consegui ter aqui a minha experiência para poder passar também depois para os mais jovens e para os elementos das equipas que treinei. A minha experiência foi mais nesse sentido. E, de facto, foi um orgulho imenso este convite que recebi e a confiança que recebi da parte da direção, porque eu tive algum tempo afastado do futebol e agora com o regresso do meu filho que aprendeu a gostar de futebol e quis ingressar no Monchiquense, foi através dele que comecei aqui a ter esta nova ligação ao clube, porque antes tive algum tempo afastado e de facto o gosto que eu tenho pelo futebol, isto fez-me aqui alguma confusão estar tanto tempo fora depois de ter começado a aproximar. Isto começou de facto o ano passado, há duas épocas onde fui convidado para ingressar numa equipa técnica dos Júniores, que também havia alguns anos que não tínhamos, o clube não tinha Júniores, e houve aqui a vontade de criar a equipa de Júniores há 2 épocas atrás, e que conseguimos conseguimos fazer um campeonato onde os jovens conseguiram mostrar o seu valor também no campeonato de Júniores de facto houve aqui bastante vontade com esta equipa de júniores, com esta base de júniores, voltarmos a ter séniores. Foi-nos lançado alguns desafios, tanto da parte da autarquia como de um grupo de jogadores, ex-jogadores que já tinham praticado futebol em Mochique e não só, que queriam voltar a competir, e foi a conjugação do desejo da direção, do desejo dos jovens, do desejo também meu, que me propus ajudar, não desta forma, mas que me propus ajudar nesse sentido, de facto conseguimos fazer aqui uma equipa e iniciar novamente o Monchiquense no futebol algarvio. Mister, foi uma tarefa difícil constituir o plantel e envolver todos em redor do projeto. E já agora, quais foram os objetivos traçados para esta temporada? Emílio, de facto, constituir o plantel até não foi difícil. Tivemos bastante jogadores a aderir ao projeto. Ainda tivemos que fazer aqui alguns treinos de captação para que não podíamos ficar com mais 30 jogadores. Mas foi fácil criar o plantel e ver que havia muita vontade tanto dos jovens como destes novos jogadores, ou os antigos jogadores que queriam ajudar o clube. No sentido de objetivos, nunca foi lançado nenhum objetivo concreto para além de recomeçar o Monchiquense nos campeonatos distritais. E foi o único objetivo que tínhamos proposto. Claro que depois de iniciar, os objetivos vão alterando, vão aparecendo novas ideias, e foi nesse sentido que iniciamos o campeonato, chegar ao fim, conseguir fazer um bom campeonato, um campeonato tranquilo,
e mostrar novamente aos sócios e aos adeptos de Monchique que estamos de volta, porque de facto, não sei se o Emílio conhece, mas já viu algum jogo em Monchique, mas em Monchique de facto os adeptos são 5 estrelas e temos sempre muita gente a ver o jogo. Ótimo. E, Mister, na primeira fase, o Monchiquense conseguiu uma vitória e dois empates e não saiu da última posição da série do Barlavento. A equipa acusou o regresso à competição. Que análise faz desta primeira fase? Não sei se foi o acusar do regresso, porque de facto foi muitos anos de paragem. Éramos os outsiders, como era óbvio, éramos os rookies do campo, e de facto não foi fácil conseguir colocar em prática aquilo que as nossas ambições, em termos de treino, em termos de querer, queríamos muito ganhar os jogos, como é óbvio, mas não foi fácil, porque a experiência era muito pouca, havia jogadores, se calhar, que tinham feito um campeonato ou outro a nível de sénior, o treinador, a experiência e a equipa técnica também não havia experiência nenhuma nesse sentido, e de conseguirmos equilibrar os jogos com as equipas experientes, como a gente via, foi muito difícil. Queríamos muito pôr em prática aquilo que a gente treinava, queríamos muito pôr em prática e saber se resultava aquilo que a gente estávamos a fazer. Iniciamos o campeonato com um empate com as mentes do desporto, que foi muito bom. Deu para ver aqui, ter uma ideia, se calhar, olha, afinal isto está a resultar. Mas depois quebramos muito na parte mental, na parte de dar um pouco mais, se calhar, que era necessário, porque os jogos são muito combativos, e isso deveu-se, se calhar, à nossa inexperiência e se calhar à falta de mais anos de competição na parte do clube, provavelmente. E, Mister, e na segunda fase, e na taça de honra, a equipa deu outra resposta e terminou mesmo no pódio com a terceira posição. Isto É foi verdade, quem porque diria? havia menos exigência competitiva ou a equipa cresceu? Como é que viu isso? Vejo dos dois lados, vejo das duas formas, porque de facto a exigência diminui. A segunda fase, e depois já iremos falar do campeonato um pouco mais à frente, mas a segunda fase de fogo foi um pouco estranha. Mas para além disso, a nossa exigência em todos os jogos já era a mesma. Nós queríamos, neste regresso, como ainda agora falei, dos sócios, queríamos muito lutar pelo jogo em si e mostrar aos sócios que valia a pena esta aposta nos séniores. Não queríamos apenas ir para o jogo e estar no jogo, não era a nossa intenção nisso. Por isso, a competitividade, a gente quis sempre pôr em prática a competitividade em todos os jogos. E acho que conseguimos, de facto, houve aqui uma melhoria e bastante grande. Isso deveu-se muito à entrega dos jogadores e a ultrapassar este mar, este vazio que houve nesta segunda fase. Foi muito complicado e só se deveu mesmo à entrega deles e ao querer deles, porque sem isso não era possível fazer aquilo que fizemos, principalmente na segunda fase. E foi pena ter acabado, porque já íamos aqui lançados para outras ambições. Exato, ou seja, quando estava a melhorar, acabou. E, e Mister, Exatamente, olhando exatamente. para dentro do plantel e da prestação da sua equipa, destaque o lado positivo e o lado negativo desta prestação, desta. Eu, como lado negativo, eu não tenho. Eu acho que todos os aspectos negativos servem para nós crescermos. E quando iniciamos um projeto destes, se olharmos só para o lado negativo, nunca vamos conseguir fazê-lo, ou acabamos por desistir, ou acaba-se a meia da época, ou qualquer coisa. Mas claro que houve aspectos negativos no sentido de não querermos que acontecesse, mas que foram ultrapassados da maneira possível, da forma como nós achávamos que devíamos resolvê-los. Não há uma forma certa para resolver este tipo de problemas que todos os clubes têm quando há ideias diferentes, quando há pensamentos diferentes e num projeto novo vai sempre haver. Mas ultrapassamos da melhor maneira. Mas aspectos negativos em si eu acho que não houve.
não houve aspectos negativos. Aspectos positivos, pois foi o regresso do nosso clube à ribalta do futebol distrital e que tanto desejávamos. E o que eu quero dizer é que foi difícil, foi muito difícil, mas que foi com uma foi ultrapassados os problemas com uma entrega muito grande da parte, principalmente dos jogadores, como é óbvio, da equipa técnica, da direção, do técnico de rouparia, do técnico do campo, tudo foi excelente, foi toda a gente que esteve empenhada neste projeto e que, com a nossa inexperiência, fomos conseguindo ultrapassá-los. Mas os jogadores foram de um nível excelente, porque de facto sem eles isto não era possível, e sem a ajuda deles eu não o conseguiria, como é óbvio. E de facto foi o aspecto positivo que eu tiro disto, é chegar ao final do campeonato, conseguir chegar ao fim com todos praticamente, que foi ótimo. Houve aqui algumas quedas por o meio, mas penso que faz parte também, e chegar ao fim e ter este grupo de jogadores, este grupo de homens, todos como amigos, como é isso. Isso para mim foi o aspecto mais positivo que eu tirei disto. O início do processo traz sempre alguns problemas, senão não se aprende e não evolui. É um facto. Claramente. E, mister, em termos competitivos, como é que analisa o campeonato e como avalia os seus adversários? Equipas que impressionaram ou nem por isso? Sim, claro, claro. É como eu disse, a minha experiência, estive um pouco afastado dos campeonatos. A minha experiência, minha última experiência, a minha visão ainda do campeonato distrital foi quando jogava. E naquela altura, de facto, sou daquele tempo que aquilo era menos, era mais rijo, era mais rijo. E de facto, vi jogar muito bom futebol, porque não fazia ideia que já se jogava tão bom futebol no distrital desta forma. E a forma de jogar de futebol de há uns anos atrás é completamente diferente. A visão que os treinadores já trazem, a forma de estar em campo, a forma dos jogadores tentarem jogar. Futebol que se diz agora nesta altura não é aquele bater na frente, nem aquela luta só de bater nos outros sem a força. De facto, vê-se aqui muito bom futebol a nível distrital. A equipa que mais me surpreendeu foi, foi aquela equipa que acabou por ganhar o campeonato, que de facto eles pareciam que já estavam aqui no outro nível. Quando lá fomos jogar com eles e quando jogamos com eles em casa, parecia que foi a equipa mais difícil para nós. Fomos jogar com eles no relevado do Bela Vista e agora pode-se imaginar a nossa dificuldade de conseguir acompanhar estes meninos. Mas foi uma experiência muito boa e tiramos dali coisas muito boas e de facto foi a equipa que mais me surpreendeu. E, mister, também houve uma goleada com o Marítimo Olhanense. O que é que se passou nesse jogo? É verdade. É verdade, nesse jogo foi um jogo estranho. Já falou aqui várias vezes do Marítimo de Olhanense e tivemos essa experiência também com eles, porque não é uma experiência que se queira ter, não é uma experiência que se queira ter num jogo de competição, mas de facto eles vieram com menos jogadores e depois acabou por sair um. Aquilo depois tornou-se ali um jogo muito estranho e é um jogo que nós não queríamos ter. Mas pronto, faz parte, são as vicissitudes, são as regras, continuamos a jogar normal, fomos fazendo golos, de facto aquilo estava fácil demais, mas pronto, a goleada aparentemente foi só para jogo de treino, porque de facto depois aquilo não contou para nada. Voltou o resultado para 3-0 por causa da secretaria, mas foi também uma experiência, mas que não foi o melhor jogo que a gente fez, também não foi a melhor experiência que tivemos no campeonato, de facto. Sem dúvida. E Michel, um olhar crítico sobre esta segunda onda, as virtudes e os defeitos da competição, obviamente, e também uma opinião sobre este novo formato, com a fase de campeão alargada e a criação da Taça de Honra. Sua opinião. Muito tempo parado, Sim, pelo a menos. minha, a minha opinião, diga. Muito tempo parado. Sim, sim, claramente. De facto, não foi nada bom, mas a minha experiência, como ele disse, o meu primeiro ano
neste campeonato, o meu primeiro ano nesta experiência, neste formato de campeonato. O facto de haver duas fases, eu quero crer que era no sentido de haver aqui mais alguma competitividade na segunda fase, porque uns iam para a fase de campeão, outros para a fase de taça de honra, e a taça de honra eu penso que foi criada nesse sentido, para ter um objetivo para que as equipas que não conseguissem passar de fase para a Liga dos Campeões, para a fase de campeão, que tivessem aqui um objetivo da taça. Agora, o que se passou este ano foi de facto muito mau, porque com a distância do menos do desporto, eu não sou dirigente, não estou dentro da associação, mas eu penso que havia tempo e dava tempo, claro, para refazer o campeonato e refazer o sorteio e seguir com os jogos diretamente, porque foi mesmo muito chato, porque tivemos cerca de um mês e meio sem participar em jogos e imagina como é difícil conseguir gerir um plantel desta forma, porque treinar sem jogar é muito, muito difícil e, claro, baixamos aqui um bocadinho o nível dos treinos, mas foi o que foi possível. É uma pena. E parece até que a ideia até era positiva, mas depois na prática não funcionou. Sim, eu penso que foi nesse sentido. Eu penso que foi nesse sentido. Este ano eu já sei que já vão ficar com o mesmo formato. Vamos ver o que é que... Se não houver aqui mais distâncias a meio, pode ser que se consiga ter aqui o outro olhar diferente para este formato. Muito bem. E em relação ao futuro próximo, qual é o caminho do técnico e do clube? O caminho do clube há de ser. Não sou a melhor pessoa para falar de agora no caminho do clube, mas estando dentro do clube e fazendo parte aqui do clube, o objetivo é continuar a crescer dentro do campeonato, não é? E a crescer dentro do futebol distrital, porque depois de entrarmos, o mais difícil às vezes é manter. E de facto tem que haver aqui estratégias diferentes, formas diferentes de olhar, mais ambição. Sei que este ano vai haver aqui umas coisas diferentes, mesmo a nível para os jogadores, isso tudo, porque Monchique não é fácil ter uma equipa sénior. É difícil, júniores também tivemos que acabar logo no ano a seguir termos começado. É difícil ter jogadores aqui na Serra, não é fácil. Não somos muitos, é muito giro quando queremos jogar com jogadores só da terra, mas não é possível, não é possível. E então é preciso tentar trazer jogadores de outras terras aqui, principalmente Portimão, Lagoa, mas temos de ter alguma coisa para dar e o clube não tem muita coisa para dar. Jogamos muito aqui pelo coração, jogamos muito pelo amor à terra e jogamos muito pelo amor ao futebol. Agora, o ano passado conseguimos ter aqui alguns jogadores de fora, mesmo sem nada para lhes oferecer, para além de serem bem recebidos e serem bem tratados, e o gosto pelo futebol, como eles tinham também. Este ano, em princípio, já vai haver mais qualquer coisa, mas não é fácil. Mas a ambição do clube vai neste sentido. Eu tenho a certeza que não estou aqui a dizer nenhuma inconfidência, nem nada de asneira nenhuma, mas é solidificar o clube no campeonato nos próximos anos e é isso que a gente há de conseguir fazer. A nível pessoal, eu este ano já tinha. É uma pena para mim, não é fácil, não foi fácil tomar esta decisão, porque eu gostava muito de poder conseguir ajudar, continuar a ajudar o futebol nos séniores, que eu sei que uma grande parte do plantel vai continuar, e como a forma como acabamos o campeonato o ano passado, estávamos aqui já com algumas ideias e algumas ambições para recomeçar, mas o meu futuro vai passar pela formação do Monchiquense. Eu penso que iniciei o meu trajeto com o treinador ao contrário, porque eu comecei logo de cima para baixo e normalmente os treinadores acabam as formações e querem ir para séniores, querem estar com os séniores. E eu tenho que baixar aqui um bocadinho aqui as minhas expectativas e sei que os miúdos da nossa formação também precisam da minha ajuda, que eu tenho aqui algumas coisas que posso lhe ensinar, não sou, não sou melhor nem pior que os outros, mas sei que posso ensiná-los algumas coisas. E o meu objetivo e a minha ambição é que o Monchiquense, como escola de futebol, consiga de facto pôr em prática essa marca que é a escola de futebol. E nós temos poucos jovens e temos que tentar conseguir captar mais jovens. O Monchique tem poucos miúdos, é uma verdade.
Mas se somos uma escola de futebol, isto pode ser uma ambição muito grande, mas se somos uma escola de futebol, porque não virem de outras terras ou de fora de Monchique para a escola de futebol? E isso é uma ideia que eu tenho aqui na minha cabeça, pode ser uma coisa muito abstrata, mas é um dos meus objetivos e uma das minhas ambições é conseguir captar miúdos para aqui e que não saiam miúdos daqui, que muitas vezes saem os melhorzinhos, saem daqui para as outras escolas que têm outras formas de, eu não digo de outras formas de trabalhar, porque trabalha-se igual em todos os lados. Os treinadores são treinadores especializados exatamente como é Monchique. Agora, têm outras coisas para oferecer, têm outras condições. Nós, neste momento, não as temos, mas eu penso que futuramente, e é um dos objetivos, é conseguirmos captar miúdos para a nossa formação. E na próxima época, o Monchique, agora que vai ser do Luís Mesquita, não é? Que é o novo técnico, vai aparecer mais integrado, com novas capacidades, é nisso que acredito. Sim, sim, Emílio. E tenho plena confiança e tenho a certeza que o vai ser, porque, como eu disse ainda agora, nós começamos com muita pouca experiência no campeonato, além, os jogadores com pouca experiência, o treinador com pouca experiência, júniores, uma base muito grande de júniores, e este ano é certeza absoluta, tanto os jogadores que ficam, como os miúdos que ficam, e como o treinador que vem com a equipa técnica, tem uma experiência muito maior que a minha, tem aqui outro calo, como é óbvio, e os miúdos também já estão mais preparados para os próximos jogos. E isso leva-me a crer que vai correr tudo bem e mais uma vez estou cá para ajudar naquilo que for preciso, como é óbvio. Muito bem. Mister, faltou dizer alguma coisa? Olha, não falta sempre dizer alguma coisa, mas pois, as minhas últimas palavras são mesmo de agradecimento, não são, não, agradecimento ao clube, agradecimento às pessoas do clube, aos meus amigos do clube, que me deram esta oportunidade de regressar e ingressar novamente neste meio do futebol, porque quando foi a iniciação dos júniores, eu queria ajudar, como é óbvio, mas a minha falta de experiência como treinador não me levava para esse sentido. Mas foi preciso fazê-lo. Eu fiz com todo as minhas inexperiências e com todo o meu querer e conseguimos levar de vencido até ao fim e de facto foi uma experiência ótima. Nos séniores foi mais uma vez, eu ofereci a minha ajuda e veio-me calhar às mãos liderar este grupo e que foi uma. Estou sempre a dizer que foi uma experiência, mas foi aqui uma experiência de vida enorme, porque eu não fazia ideia do que conseguia fazer, do que não conseguia fazer, e de facto foi muito, muito bom. E agradecer principalmente a eles que deram esta força, que não, sem eles não era possível, como é óbvio. Bom, e missão cumprida, não é, mister? Penso que sim, penso que sim. Cá estaremos para novas aventuras e que assim seja por muitos anos. Muito bem. Obrigado pela presença, Mister Álvaro Rio. Desejo de sucesso nesta sua nova etapa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Edílio. Até à próxima. Muito bem. E terminamos por hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.